Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da nossa Casa de Oração, Centro Espírita Vicente de Paulo, cidade de Bauru, estado de São Paulo. E como sempre, temos na noite de hoje mais uma reflexão, mais um convidado especial nosso aqui. Na noite de hoje, nós temos a nossa querida amiga, nossa irmã, doutora Karina Rafaeli. Vou trazer a Karina aqui. Boa noite, Karina. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Paulo. Boa noite, queridos amigos que estão nos acompanhando. Nós queremos agradecer o convite para estarmos juntos mais uma vez aqui, virtualmente, no Centro Espírita Vicente de Paulo, um centro muito querido do nosso coração. Um abraço carinhoso a todos de Bauru. Muito bom. É sempre uma alegria receber a Karina aqui. E na noite de hoje vai nos falar de um tema muito pertinente a todos nós, né? Caminhos para o perdão. Então, vamos ver aí quais os puxões de orelha que a Karina vai trazer para a gente, quais as reflexões que a gente precisa fazer sobre esse tema extremamente importante. Então, como sempre, convido a todos nesse momento para que possamos fazer a nossa prece inicial. Então, vamos unir os nossos corações, os nossos pensamentos, agradecendo, como sempre, a Deus pela oportunidade da vida, do aprendizado constante. Agradecer a Jesus, esse irmão maior, que sempre nos ampara e nos protege, também pela oportunidade de colocar em nossas mãos não somente o pão da vida, mas principalmente esse esclarecimento que a doutrina traz para todos nós, confortando e consolando os nossos corações. Amado Mestre, que o teu amor, a tua bondade estejam conosco na noite de hoje, em todos os dias das nossas vidas, por acréscimo de misericórdia. Abençoa e ampara a todos nós, nossos entes queridos, nossos familiares, a todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo agora e que posteriormente também nos ouvirão. Obrigado, Senhor, pela oportunidade do aprendizado. Fica conosco, abençoa e intua a nossa irmã na noite de hoje, para que possamos aproveitar um pouco mais dos teus ensinamentos. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem. Karina, fica à vontade para falar sobre o tema, para dissertar. Qualquer coisa eu estou por aqui. No final eu volto para a gente finalizar, então, a tua palestra de hoje, tá? Muito obrigada, viu, Paulo? Amigos queridos, então as nossas reflexões de hoje serão a respeito do perdão, já que todos nós necessitamos perdoar e sermos perdoados, principalmente nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, onde os nossos conteúdos íntimos estão mais expostos, mais exacerbados. E a nossa pesquisa bibliográfica sobre o assunto vai sendo apresentada ao longo da nossa fala, mas a base sempre é a codificação com Kardec, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Meus amigos, de todos os ensinamentos amorosos do nosso Mestre Jesus, a orientação do perdão é uma das mais difíceis de colocar em prática. A experiência do perdão é complexa, no entanto, é a mais libertadora. É difícil porque todos nós sabemos que precisamos perdoar. Nós já assimilamos a instrução de Jesus, que disse que nós devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes cada ofensa, nos dando a sensação da constância do perdão nas nossas vidas. Mas a grande questão é a dificuldade de perdoar. Por que que eu não consigo? Por que que eu não sinto perdão dentro de mim? O que fazer para diminuir essa distância entre o que eu sei, que é o conhecimento, e o que eu sinto? E o que eu sinto é que fui ofendido, é aquilo que fica remoendo dentro de mim, é o ressentimento, mágoa, milindre, cultivo da raiva, mal-estar, é o sofrimento. Quando eu lembro daquele fato desagradável ou daquela pessoa que me ofendeu. Então, a reflexão é sobre como trabalhar esses sentimentos e emoções gerados por uma ofensa, um constrangimento, e construir caminhos
construir o perdão dentro de nós, nos nossos relacionamentos do dia a dia, no cotidiano. Então, meus amigos, vejam, todas as vezes que nós sentimos coisas ruins, emoções perturbadoras, e não conseguimos lidar com elas, deixando que essas emoções nos dominem, nós vamos ter problemas. Problemas psíquicos, neurológicos e imunológicos. É a somatização. Nós podemos adoecer. E a ciência já nos dá conta da repercussão celular desses sentimentos. Altera todo o nosso metabolismo, provocando doenças. Há estudos científicos desde a década de 80 evidenciando essa relação. Então é como se queimasse saúde física e psíquica. Aquilo que nós não engolimos, um conflito, uma briga, uma contrariedade que não é metabolizada, fica irritando por dentro e gera esofagite, gastrite, cefaleia, problemas na tireoide, problemas cardíacos e tantos outros. Há também uma relação com câncer, mas não significa que todos os cânceres são causados por isso, de maneira nenhuma. Mas nós espíritas sabemos que nós vamos lesando o nosso perispírito e vamos comprometendo a saúde pela má administração do campo sentimental. Quando não conseguimos perdoar, nós vivemos em um estado de tormenta terrível a nível psíquico. E o psiquismo projeta isso no corpo físico, em algum momento da nossa jornada evolutiva como espíritos. Quando lembramos novamente daquele fato desagradável, daquela pendenga, aquela encrenca que aconteceu conosco, de alguém que nós achamos que nos prejudicou, essa lembrança machuca a ferida novamente, que assim não cicatriza. Permanece aberta e doendo. E o remédio para a ferida é a prática do amor, o perdão. Diante de tudo isso, se a medicina já comprovou que esses lixos mentais, que são o ressentimento, o ódio, o melindre, trazem adoecimento, perdoar é uma estratégia inteligente de saúde, por óbvio, mas exige vontade e esforço da nossa parte, meus amigos. A pessoa precisa querer perdoar e se esforçar para isso. Se a pessoa não quiser perdoar, não tem como. É muito comum no atendimento fraterno da casa espírita nós ouvirmos da pessoa que está sendo atendida: "Ah, mas eu não estou preparada para perdoar." Como assim? É processo de cura da alma. Então, meus amigos, vamos pensar como é que surge uma mágoa. Surge quando nós temos uma expectativa não realizada, frustrada, quando nós idealizamos algo que não aconteceu, o interesse que não foi atendido e assim por diante. É quando aquilo que eu espero do outro ou de uma situação não acontece. E vem o desapontamento ou a decepção. E no psiquismo ocorre um registro de prejuízo ou de lesão afetiva das mais variadas. Pode ser um registro de descaso, de indiferença, uma desconsideração, um registro de falta de respeito, de abandono, de traição, nos mais diversos graus de intensidade. Pode ser uma mágoa muito pequena ou muito grande, a depender do conteúdo íntimo da pessoa. Sua bagagem espiritual, aquilo que traz dentro de si, suas experiências, suas crenças, aquilo que acredita, suas vivências passadas, traumas, medos, orgulho, egoísmo, intolerância, o seu processo de desenvolvimento de auto-amor, ou seja, o tamanho da mágoa depende do grau de maturidade emocional e sentimental. Depende da leitura que a pessoa faz da vida, o seu entendimento sobre as questões existenciais, sua evolução espiritual.
para poder lidar com aquilo, com aquela ofensa. O benfeitor espiritual Emmanuel vai nos dizer em Alma e Coração, pela psicografia do Chico, como perdoar. Se perdoar não se resume à questão dos lábios, e sim a problema que afeta os mais íntimos mecanismos do sentimento. É complexo. E com relação a esses mecanismos, é natural nós sentirmos mágoa. Nós somos espíritos imperfeitos da escala espírita, lá das questões 100 seguintes do Livro dos Espíritos. Trazemos paixões, defeitos. Somos pessoas comuns, meus amigos, e ainda nos ofendemos muito. Chegará um dia que não mais nos ofenderemos. E muitas vezes aquela ferida da mágoa acaba por comandar a nossa vida. E nós atraímos companhias espirituais por conjugação de pensamentos, por sintonia. Então, aquele que pensa e sente como nós entra na mesma faixa de frequência, de vibração, e essa mágoa se potencializa. Nós estamos numa rede de sintonia, conforme nos ensina o Livro dos Espíritos, questão 459, sobre a interferência dos espíritos no mundo corporal. Quando Kardec pergunta, os espíritos podem interferir no nosso pensamento e nas nossas ações? E a resposta dos espíritos superiores, muito mais que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem, mas quem escolhe a direção? Somos nós. Pela nossa maneira de pensar e agir, pelos nossos sentimentos. Então, se eu sou rancorosa, triste, atraio espíritos que também são rancorosos, tristes. Se sou caridosa, alegre, estarei em companhia de espíritos desta frequência de vibração. Durante a vida, nós vamos estabelecendo ligações positivas e negativas, e as negativas podem se transformar em processos obsessivos. Muito bem. E com relação ao ressentimento e à mágoa, vamos ver o que se passa conosco então. Vejam, todos nós ficamos chateados, aborrecidos e nos magoamos. É natural ainda. Sentir raiva também é natural. A raiva é uma das emoções básicas do ser humano. Então não se cobre. Eu não posso sentir raiva. Sou um espírito menos evoluído. Não. O que eu não posso ou não devo é cultivar a raiva. Isso é diferente. Então eu tenho uma determinada expectativa, as coisas não aconteceram como eu gostaria, do jeito que eu achei que deveria ser, surge a frustração e isso gera uma mágoa natural. Já o ressentimento é mais complexo, é o cultivo da mágoa, ressentir, sentir novamente, aquilo não passa. A pessoa revive o momento da agressão, da ofensa, o tempo todo. Quando eu lembro dessa maneira, trazendo à tona esses sentimentos ruins, eu estou me autoagredindo. E normalmente há uma postura de vítima. E é como se eu tomasse um copo de veneno, aquilo me faz mal. Aliás, Shakespeare já diz o seguinte, ele diz assim, que é tomar um copo de veneno querendo matar o outro. E é bem isso mesmo. E muitas vezes o outro que me ofendeu nem sabe que fez isso, não tem consciência, ou foi involuntário. Então eu estou me envenenando, me autoagredindo. E vamos lembrar que nós não podemos, e nós fazemos muito isso, e não podemos, determinar modelos de perfis ou paradigmas onde nós vamos encaixar o nosso próximo. Nós fazemos muito isso. Tem que ser como eu quero, como eu acho que deva ser, são as imposições. E aí vem as frustrações. Existe uma cobrança em relação ao comportamento do outro dentro de nós. E aí nós dizemos assim, imagina, eu jamais teria feito isso. Como ele pôde fazer isso comigo, como ele teve coragem de fazer isso, eu que sempre fiz tudo para ele, mas o outro não sou eu, é o outro.
com outro entendimento da vida, e nós temos que ter isso em mente. E o ressentido, o que ele quer no fundo, lá no íntimo? Lá no fundo, o ressentido quer uma coisa. Há uma questão íntima que necessita de um olhar interno muito verdadeiro, porque senão nós não vamos identificar. Olhar para a nossa sombra para podermos confessar o que nós estamos sentindo, porque lá no fundo, meus amigos, nós queremos que aquele ser que nos ofendeu, que ele mude. Eu quero que ele mude e venha pedir desculpas, de preferência de joelhos, pelo que ele fez para mim. E me diga que eu estou certa. Aceitar isso, aceitar o que nós sentimos não é fácil, nós negamos. E se nós somos espíritas, aí pronto. Nós somos os politicamente corretos. Aí muitos de nós vão dizer assim, imagina, não foi nada, eu nem me ofendi, nem me lembro mais. Será? Mentira? Precisa ter um olhar de verdade para aquilo que nós estamos sentindo. Senão nós vamos ficar ali patinando e vamos continuar adoecidos da alma. Não é fácil mesmo olhar para dentro de nós e seguir a orientação lá da questão 919 de Agostinho de Hipona, do Livro dos Espíritos, que nos apresenta a chave para o progresso, que é o autoconhecimento. Nós somos sombra e luz, uma dualidade, e devemos nos munir de coragem para trabalhar o orgulho e fazer essa análise de consciência. Portanto, meus amigos, o que o ressentido quer, na verdade, em um primeiro momento, é vingança, que o outro sofra como ele está sofrendo. Depois, com o tempo, nós vamos metabolizando tudo isso, trazendo os conceitos do evangelho, da doutrina, para poder sair disso, mas no início, lá no fundo, nós queremos que o ofensor se dê mal, que ele sofra, que ele pague, entre aspas. Então, se nós não fizermos essa análise, ficaremos no movimento de desamor. Jung disse com muita propriedade, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Nós estamos aqui falando, meus amigos, do dia a dia, dos nossos relacionamentos diários, onde nós temos corresponsabilidade. E olha que importante, sou eu que escolho como vou lidar com aquela ofensa, com aquele conflito, aquela situação desagradável. Depende de mim. O outro, ele atua sobre mim, mas eu escolho qual será a minha resposta emocional, sentimental diante daquilo. Eu preciso buscar ferramentas para reagir de uma maneira melhor, mais madura. Quando eu consigo fazer essa reflexão, eu estou iniciando o meu processo de libertação, que é o perdão, a autoiluminação, o despertar de consciência. Então, por trás da mágoa, do ressentimento, há um complexo de interpretação externa da situação, inclusive, do meu grau de culpa naquele conflito, do grau de maturidade da pessoa e interna, do meu conteúdo íntimo. E aí, meus amigos, entra a questão da caridade no seu sentido real. Vejam só, Kardec pergunta para a espiritualidade superior o verdadeiro sentido da caridade para Jesus. Como é que Jesus entendia a caridade? Está lá na questão 886. A resposta dos espíritos superiores é o famoso BIP, o nosso tripé de relacionamento. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Olha, os espíritos da codificação, eles estão nos falando o que é para o nosso bem, para nós nos libertarmos, seguindo essa orientação deles. Significa mudar a perspectiva sobre os acontecimentos e sobre o ofensor, uma mudança de olhar dos fatos e do ofensor. Todos nós somos imperfeitos e podemos falhar. E muitas vezes, se eu estivesse no lugar daquele que me prejudicou, talvez eu fizesse até pior. E nós podemos machucar alguém, mesmo nas melhores intenções, viu, meus amigos? Nós machucamos muitas pessoas.
Portanto, não existe uma relação duradoura entre dois seres imperfeitos sem o acolhimento das fragilidades de cada um. O perdão, ele é diário nos nossos relacionamentos, diários, todos eles em todos os relacionamentos, em todos os níveis sociais. Com o prestador de serviço que não cumpriu o acordo, com os membros da família, com o chefe áspero, com o funcionário, na casa espírita, em todos os relacionamentos. Ao passo que se eu compreendo o outro como pessoa comum, falha, assim como eu, as fragilidades de cada um são acolhidas, há esforço e naturalmente as mudanças vão acontecer porque o amor contagia e faz avançar o espírito. E isso faz parte do auto-perdão. Só é possível o perdão se há auto-perdão, se há auto-amor. Nós somos ainda muito dominados pela matéria, pelas paixões, portanto, inveja, ciúme, intolerância, impaciência, apegos às coisas e pessoas, tudo isso ainda é da nossa alçada. E a aceitação desse momento evolutivo imperfeito ajuda muito a mobilizar as nossas forças íntimas de mudança, de melhoria. São as potencialidades divinas. E uma delas, a vontade ativa, é a potência responsável pelo desenvolvimento ilimitado do espírito. Então, meus amigos, a pergunta é: em que momento eu me abandonei? Em que momento eu saí do fluxo divino, do fluxo do amor de Deus e me deixei ofender ou ofendi? Dessa maneira, eu estou afastada da lei divina. E interiorizar a mágoa é buscar a infelicidade. O contato com Deus é o contato com a nossa essência. E quando nós nos afastamos da lei de Deus, nós nos afastamos de nós mesmos. Nós temos exemplos entre os discípulos de Jesus. Na última ceia, Jesus disse: um dentre vós irá me trair. E Jesus, aliás, Judas, amava Jesus, dentro da sua visão mundana, e ele se autopune, entrando na culpa e se mata, achando que mataria a culpa, não se perdoa. Hoje nós sabemos que Judas é um espírito evoluído, né? Depois de várias reencarnações. E Simão Pedro, na questão da negação, Simão Pedro chora intensamente após o terceiro galo cantar. E ali ele tem o seu despertar de consciência e numa postura de superação de auto-perdão se torna um dos maiores apóstolos erguendo os fundamentos do cristianismo primitivo. O que não dizer de Saulo, Paulo de Tarso, uma figura impressionante. Saulo de Tarso, o maior perseguidor dos cristãos, matou muita gente. Após a aparição de Jesus no caminho de Damasco, poderia ter se torturado pela culpa, mas praticou o auto-perdão superando quando diz: Senhor, que queres que eu faça? Assumir a responsabilidade para poder avançar, superar, usar todo o seu potencial para isso, em uma mesma vida ele consegue se recuperar de muitos erros que cometeu, se transformando no maior divulgador da boa nova do Evangelho de Jesus. Reforçando a fala de Pedro, que diz que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, meus amigos, são exemplos, mas o que é perdoar? Será que perdoar, nesse sentido, então, é esquecer tudo? Imagine que você sofreu uma violência grave. Então, pensa num assassinato de um filho, um estupro. Dá para esquecer isso? Não tem como. Se esquecer deve ser um problema de memória. Esquecer que nós fomos passados para trás, que alguém nos deu um golpe, nós podemos sofrer de novo com uma pessoa desonesta. Então, perdoar não é esquecer, é compreender a situação. É o esquecimento das emoções e sentimentos ruins relacionados ao fato.
No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, sobre misericórdia, em uma mensagem de João, bispo de Bordeaux, ele vai nos dizer assim: quando você perdoar seus irmãos, não se contente em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porque esse véu é quase sempre transparente aos seus olhos. Olha que profundo. Ele está dizendo que esse esquecimento não é real. E ele diz: acrescente aí o amor, ou seja, trabalhe o sentimento. Nós não esquecemos os fatos que nos feriram, porque faz parte da nossa história, está registrado. Mas nós podemos parar de sofrer por causa deles. Então, perdoar é lembrar e não sentir mais a dor. O exercício do perdão, ele passa pela autoconsciência. Eu sou consciente que só posso evoluir pelo amor. E uma outra questão importante. Será que perdoando eu não estou sendo conivente com o erro do outro? Então, se a pessoa persiste, erra de novo comigo, eu perdoo. Ela erra mais uma vez, eu perdoo, e assim por diante. E eu insisto em retomar essa pessoa na minha vida. Então, eu preciso analisar se eu não estou sendo conivente com o erro e prejudicando a evolução daquela pessoa. Será que eu não estou passando a mão na cabeça? Como eu estou lidando com essa situação? Eu posso perdoar, porque isso é um processo meu, interno. Mas lembrando que o perdão, ele passa pela experiência da construção interna, então da reforma, no sentido de desconstrução, entre aspas, do ego, e reconstrução externa, fazendo novas pontes no relacionamento, ou seja, é reconsiderar a pessoa. Mas a pessoa que errou com você, ela precisa reagir positivamente, passar por um crescimento, maturidade, estar disposta a melhorar. Então é preciso estabelecer alguns limites amorosos, acordos para que se restabeleça a confiança, mas os dois precisam estar dispostos a essa nova construção, essa nova ponte no relacionamento. Isso acontece muito entre familiares, entre pais e filhos, e assim por diante. E aí, meus amigos, nós vamos entender o que Jesus quis dizer no versículo. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Está lá em Mateus 5:39. Não resista ao mal. Não coloque obstáculos, mas enfrente de uma outra maneira, com uma outra postura, uma postura de superação. Jesus diz para oferecer a outra face, ele não disse ofereça a mesma face, é a outra. É uma outra resposta, uma outra possibilidade. E é possível construir uma nova resposta. Então, oferecer a outra face não é covardia, é oferecer a face da consciência, da razão, do amor, e não a mesma que é a face da agressão. Portanto, meus amigos, diante dessas singelas considerações sobre os caminhos do perdão, vamos fazer aqui uma breve prescrição de como perdoar. Então, lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, Kardec vai nos dizer com muita propriedade que nós nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor no amor ao inimigo. Então ele vai nos dizer assim, que Jesus não pretendia com essas palavras que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou um amigo. A ternura pressupõe confiança, diz Kardec. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabe que nos quer mal. Então, o que é então esse amor ao inimigo? Qual é o caminho do perdão? Então, nós temos orientações evangélicas que dizem, que significa não ter ódio, rancor ou desejo de vingança. E isso acontece, é natural, no primeiro momento após a ofensa. Mas depois nós precisamos metabolizar, acionar nossos recursos íntimos, a vontade ativa, fazendo aquele movimento amoroso no esforço de não desejar a vingança.
e dar um passo a mais. Esse passo a mais é desejar o bem e não o mal. Então, meus amigos, lembrar que cedo ou tarde, a pessoa que fez algo errado conosco, ou com quem quer que seja, ela terá que se harmonizar com a lei divina, mas isso é com Deus, é com a lei de Deus, não cabe a nós. Uma outra orientação é não colocar obstáculo à reconciliação. Reconciliar com o inimigo significa reconciliar sentimentos. É uma reconciliação interna, para evitar que isso se arraste para o futuro, para o plano espiritual, para outras reencarnações, ou vire um ciclo dentro do processo obsessivo. Então, não significa caminhar lado a lado com o adversário, mas trabalhar os sentimentos. Não se aborrecer com o bem que atinge aquele que te magoou. Às vezes nós ficamos aborrecidos quando o outro que nos feriu está se dando bem, né? A gente não gosta, mas não é bem isso que nós precisamos buscar. Nós temos que fazer o inverso, né? Nós precisamos ir trabalhando essa questão. Estender a mão prestativa em caso de necessidade, então não deixar de auxiliar aquele adversário indireta ou diretamente, quando ele está passando por uma necessidade. Abster-se de atos ou de palavras que possa prejudicar o nosso adversário, a pessoa que nos magoou. Quando nós estamos no conflito, nós acabamos falando demais sobre o que aconteceu, sobre o ocorrido, e acabamos falando mal daquele que nós achamos que nos prejudicou. Portanto, nós devemos evitar isso. Ah, mas eu não falo, eu não expresso. Ah, mas ainda penso. Bom, já é um passo. Não expressa, mas pensa, mas já deu um passo. São pequenos treinamentos que nós vamos fazendo até conseguir a naturalidade dos sentimentos, até não pensar mais mal do outro. Enfim, resumindo, é pagar o mal com o bem, sem intenção de humilhar. Assim que nós vamos cumprir o mandamento de amar os inimigos. Então, nesse sentido, vamos buscar ser mais tolerantes com as questões. E conhecer um pouco o ofensor ajuda. Às vezes, é alguém com muitas dificuldades, limitações, imaturidade, ou até uma pessoa adoecida psiquicamente falando. Agora imagine alguém da sua convivência do dia a dia. O perdão, ele está relacionado à capacidade de interpretar o outro, olhar para a pessoa de um jeito novo, como nós já falamos. Então, meus amigos, aprender a conviver com a pessoa que te machucou, dando a oportunidade dessa pessoa ser uma nova pessoa. Então, nós não podemos permitir que a recordação da mágoa fique determinante sobre o outro. Porque muitas pessoas começam a ver o companheiro pelo erro que ele cometeu o resto da vida. Então, dentro da nossa imperfeição, nós vamos aprendendo a conviver com o outro, e se eu não consigo esquecer o sentimento ruim envolvido no fato, eu preciso ir colocando o meu esforço, a minha vontade e dar a ele realmente uma nova oportunidade. Muitas vezes nós não damos oportunidade. Se nós não fizermos isso, em cada discussão, em cada DR, volta o passado. E aí voltam os dinossauros dos tempos das cavernas. Ah, mas você fez isso, você fez aquilo. Não, mas espera aí, quando que foi isso? Ah, foi há 20, 25 anos. É o passado mal resolvido que retorna sempre, né? A cada conversa, a cada discussão. Portanto, é um passado ainda presente. Então, meus amigos, nós cometemos quantos erros e Deus desistiu de nós? Nós somos cerca de mais ou menos 23 bilhões de espíritos sob a tutela do Cristo, que disse que não irá, entre aspas, descansar até que a última ovelha desgarrada retorne ao seu rebanho. E um outro ponto importante, fazer um autoexame da ofensa.
no sentido de pesquisar, investigar. Será que eu não contribuí para que a pessoa reagisse daquela maneira comigo? Qual foi a minha responsabilidade no conflito? Será que não faltou mais paciência e serenidade da minha parte? Importante refletir sobre isso. Muitas vezes nós temos também culpa em alguma questão envolvida. E quando a situação está muito intensa, é importante um afastamento psíquico. Então, o que é isso? Pare de pensar na pessoa ou no fato. Pare de reclamar o tempo todo, mude o foco. Não é afastamento físico, porque muitas vezes o inimigo vive debaixo do mesmo teto e até dorme na mesma cama. Mas é uma questão mental, de posicionamento mental, tirar um pouco o foco. E acima de tudo, meus amigos, oração, muita oração. Muita oração, leituras edificantes, evangelho, mensagens sobre o perdão, ler em voz alta, no evangelho no lar, pedir ajuda para os espíritos protetores, para conseguir superar os sentimentos ruins envolvidos. A casa espírita, a doutrina nos ajuda muito com estudos, com passes, com atendimento fraterno, dando suporte para o enfrentamento positivo. E buscar a ajuda dos psicólogos, psicanalistas, sempre ajudam muito. Mas o evangelho deve ser o nosso sustentáculo. E nós vamos ter lá, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador no item Jugo Leve. O versículo central escolhido por Kardec é lindíssimo e diz assim: Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Está lá em Mateus 11, 28 e 30. Meus amigos, nós estamos muito sobrecarregados com esses pesos, esses lixos mentais que fazem com que nós fiquemos estagnados, pensando só naquilo. E o Evangelho nos traz claridade mental, sendo a doutrina a chave para a compreensão das questões existenciais, levando a uma mudança de olhar em relação às nossas cristalizações mentais, às situações difíceis, ao outro que nos magoou, que nos feriu, ou que nos é indiferente, ou aquele que não nos entende, e a dificuldade que nós temos de perdoar. O convite é para que façamos mudanças comportamentais íntimas, porque nós somos espíritos milenares, com muitas experiências reencarnatórias e agora estamos em uma nova oportunidade, pela misericórdia de Deus, de repararmos o mal com o bem, recapitulando situações, lições e convivendo com pessoas que muitas vezes nós ferimos e magoamos e prejudicamos no passado. E que nos estimulam agora a desenvolver as virtudes como paciência, tolerância, disciplina, tudo é aprendizado. E para nos liberarmos desses fardos, o Evangelho nos convida a trabalhar as adversidades com postura de enfrentamento para superar e prosseguir. Isso significa também fazermos uma avaliação, percebemos como nós estamos nas nossas relações sociais, nos diálogos. Como será que é a minha fala? Será que é uma fala construtiva, positiva? Ou é azeda, destrutiva, maledicente? Como é que eu estou nos compromissos familiares, no trabalho? Como nós estamos no voluntariado da Casa Espírita? Ou seja, nós devemos analisar como nós estamos em todos os relacionamentos. E lembremos de uma fala do Chico, que diz assim: eu fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se eu fosse o ofensor, porque magoar alguém é terrível. Então, meus amigos, a regra de ouro de todos os relacionamentos é não fazer ao próximo aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito para nós. E, portanto, que nós possamos prosseguir trabalhando
sendo úteis, amando, perdoando e nos esforçando para colocarmos todas essas orientações evangélicas em prática. Eu espero ter contribuído com algumas reflexões sobre o processo do perdão, porque é um processo, é uma construção. Meus amigos, muito obrigada. Paulo, querido, então nós voltamos com você. Obrigado, Karina. Muito bom, excelente a sua fala, muitas reflexões, muitas questões para a gente pensar, né? E muito importante essa parte final que você falou do processo, né? A gente entender que é um processo, não é da noite para o dia que a gente vai conseguir fazer isso, né? Karina, eu vou colocar umas questões aqui, aí fica à vontade para você responder, tá? Tem uma primeira aqui. Como trabalhar a questão da mágoa em pessoas próximas? Pois é, né? Nós comentamos um pouco sobre isso, né? Aliás, a fala de hoje é muito relacionada às nossas proximidades, não é? Então, todas aquelas orientações evangélicas nós devemos colocar em prática. E o afastamento psíquico, que significa fazer a mudança de posição mental com relação àquele companheiro muito próximo, eu acho muito importante, que é tirar o foco. Porque às vezes a gente fica demais pensando muito, 24 horas por dia, né? Reclamando e pensando mal e com aquele azedume todo. Então, buscar esse afastamento psíquico, porque físico às vezes não dá, né, Paulo? Pode ser que ele viva debaixo do mesmo teto. Então, eu acho que é muito interessante trabalhar esse afastamento. E, dependendo, né, do grau de maturidade do outro, tentar ir conversando no momento correto, porque às vezes a gente fala a coisa errada no momento errado. Então, isso também precisa ser muito avaliado para a gente poder ir trabalhando e fazendo pontes, né? Reconsiderando o nosso relacionamento. Então, é isso, Paulo. Obrigado, Karine. Vou colocar mais uma aqui. Qual o maior desafio em relação ao perdão? Pergunta difícil, né? Eu acho que o maior desafio em relação ao perdão somos nós, né? É o nosso conteúdo, não tem dúvida nenhuma, são as nossas imperfeições, porque o trabalho é íntimo, não é o outro que tem que vir pedir perdão, né? E pedir desculpa, sou eu que preciso trabalhar dentro de mim, esse que é um processo, é uma construção. Então, não há dúvida que o maior desafio são as nossas imperfeições, principalmente o orgulho, não é, Paulo? Quanto maior o tamanho do orgulho, né? Mais dificuldade de perdoar, é aquela questão do orgulho ferido. Por isso que o trabalho realmente passa pelo autoconhecimento, pela análise, para a gente poder fazer esse movimento amoroso, não é? Foi bom você falar isso, Karina, porque a Joana de Anjos, né, e o Jung, eles trabalham muito essa questão do autoconhecimento em relação ao perdão, né? E colocam exatamente isso que você falou, né? Eu sempre tenho falado nas palestras, quando eu falar sobre o perdão, que a questão do perdão é muito simples. É só você não se magoar. Né? Se você não se magoa, não precisa perdoar, né? Agora, qual que é a grande dificuldade do não se magoar? Exatamente o que você falou, né? Tem a questão do orgulho, tem o nosso melindre, tem as nossas suscetibilidades, né? O nosso, entre aspas, amor próprio, ou algo do tipo, né? Então, autoconhecimento é fundamental, porque é muito comum as pessoas geralmente culparem os outros, né? Mas, você viu o que a pessoa fez também? Sim, né? Fez. Mas e aí? O que você vai fazer com isso? Essa é a grande dificuldade que a gente tem, né? Mas eu queria que você comentasse algo a respeito disso, cara, no sentido de que o espírita, geralmente, ele, por essa questão evangélica que a gente lê lá no capítulo 10, né, de perdoar e tudo mais, parece que existe uma constrição, parece que existe uma obrigação da gente perdoar. Então, a gente vê muitas pessoas por aí que estão cheias de raiva, cheias de mágoa, cheias de ódio, falando que perdoaram, né? E isso, de fato, não é terapêutico, né?
que a gente pode pensar, refletir em torno disso, assim, se a gente pudesse fazer um atendimento fraterno para essas pessoas, Karina. É interessante a gente olhar essa mágoa, essa raiva e ser honesto com a gente mesmo, como o Divaldo diz, né, nas palestras dele. Pois é, Paulo, precisa ter verdade no olhar, né? Uma verdade, porque senão a pessoa entra na negação, faz um bloqueio, né, e joga isso lá para o inconsciente, né, Paulo? É complicado. E é o que a gente falou, o espírita é complicado, o espírita, a gente está falando do espírita, né? Por ser politicamente correto, né? No sentido de achar que, não, eu preciso perdoar, eu não posso sentir raiva, eu não posso isso, não posso aquilo, mas não tem a análise verdadeira do sentimento, não é? Uhum. Então, precisa ter muita verdade para trabalhar esse conteúdo interno, entender o que está sentindo, né, para buscar o processo, porque senão realmente vai ficar, não, eu não me magoei, não foi nada, não, eu nem me lembro. É muito comum a gente ouvir isso, né, com os nossos companheiros. Então, a gente precisa fazer essa análise interna mesmo, e ir trabalhando e buscando as orientações, mas a primeira questão é o sentimento, para depois começar, né? Que começa no processo do pensamento, tentando fazer oração. Muitas vezes a gente vai fazer um atendimento fraterno, a pessoa não consegue nem fazer uma oração, não é? Isso é muito comum. Então, a gente vai orientando como é que faz, né? Qual é o caminho até conseguir orar pelo outro, não desejar o mal, e assim vai indo, né, Paulo? É um caminho mesmo. Aham. Karina, uma pergunta que eu ouço muito, vou fazer para você agora, é assim, o que a gente faz quando o outro não quer nos perdoar? Não fazemos nada, não é? Não fazemos nada, meus amigos, aí é com o outro, não é? Não tem como fazer nada, então nós vamos fazer a nossa parte, tentando seguir essas orientações, vamos orar, e vamos trabalhar todas as questões internas conosco. Agora, se ele não aceita, se ele quer afastar, nós não podemos obrigar o outro, né, a ficar conosco, ou a aceitar o perdão e tal, não tem como fazer isso. Então, vamos respeitar aí com ele e com a lei de Deus, não é? É isso que nós devemos fazer, e aguardar. O tempo coloca tudo no lugar, não é? Sim, perfeito. Só para a gente finalizar, Karina, perdão de Deus. Como é que a gente pode entender esse perdão de Deus que a gente ouve tanto na doutrina, uma vez que Deus não se magoa? Pois é, né? Deus não perdoa, não é? Então, realmente, bem colocado, viu, Paulo? A gente sempre ouve isso, mas realmente, né? Deus precisa perdoar? Não, né? O perdão é uma questão íntima, é nossa, né? Quando Jesus coloca essa questão do perdão na oração do Pai Nosso, é muito por um olhar interno nosso, né? Para que a gente faça uma reflexão. Mas não, realmente Deus não é uma pessoa, né? Não é um ser, não é, Paulo? Para que precisa perdoar, né? De maneira nenhuma. Sim, perfeito. Bom, Karina, eu só tenho a agradecer imensamente pela sua disponibilidade, seu carinho, sua fala muito amorosa, muito precisa, muito cirúrgica, né? Talvez você seja da área, né? Apontando os pontos que a gente precisa olhar e pensar e refletir, né? E aí, deixo a palavra para você agora, para as suas considerações finais, né? Algo que você queira falar, e também pedir a gentileza de você fazer a prece final para a gente. Muito bom, Paulo, eu que agradeço, o convite carinhoso de todos vocês, é sempre muito bom nós estarmos aqui juntos, conversando um pouco, viu? Então, meus amigos, vamos procurar buscar essas novas posições mentais, buscando a renovação dos sentimentos, através da prece, da leitura edificante, o estudo, o trabalho no bem. É assim que nós vamos construir uma individualidade melhor. E vamos lembrar sempre do olhar de Jesus. Jesus tem um olhar diferenciado para nós, né? Que nós possamos buscar o olhar de Jesus no outro, no adversário que nos magoou, que nos machucou. Jesus olha para nós e não vê a personalidade do momento. Ele olha para nós e vê a individualidade eterna,
que carrega um potencial imenso de perfeição e amor. Então, isso é importante. Então, vamos orar. Eu vou pedir para que vocês acompanhem a oração do perdão de Chico Xavier. Então, vamos lá. Ela diz assim: Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar, conforme nos perdoaste, nos perdoa a cada passo da vida. Auxilia-nos, Jesus, a compreender que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal. Induze-nos a reconhecermos, irmãos, que a treva infelicita filhos de Deus, tanto quanto nós, e que nos cabe a obrigação de interpretá-los na condição de doentes, necessitados e de assistência amorosa. Senhor Jesus, sempre que nos sintamos vítimas das atitudes de alguém, faze-nos entender que também somos suscetíveis de erros e que por isso mesmo as faltas alheias poderiam ser nossas. Senhor, sabemos o que seja o perdão das ofensas, mas compadece-te-nos de nós e ensina-nos a praticá-lo. Que assim seja. Meus amigos, foi uma alegria imensa passar alguns minutos, alguns momentos com vocês. Um beijo no coração de cada um e muita paz. Muito obrigado, Karina. Boa noite a todos. Agradecemos pela presença de todos. Divulgue, compartilhe. Karina, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Que assim seja.